Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Também já deixa aqui nos comentários, logo no início do vídeo, uma história sobrenatural, misteriosa ou bizarra que tenha acontecido com você, para eu contar lá na rede vizinha que começa com tique, termina com toque, e também quando acabar esse vídeo já corre lá para me acompanhar por lá e ficar de olho quando a sua história sair. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Elizabeth Thomas tinha 15 anos na época do caso e morava com sua mãe, Kimberly, e seu pai, Anthony, além dos seus 10 irmãos em Culleoka, no Tennessee. A Elizabeth sempre foi uma menina bastante tímida e reservada, ela não tinha muitos amigos além dos seus irmãos, até porque todos eles recebiam educação em casa, nenhum deles frequentava a escola, então eles não tinham ali tanto contato com o mundo exterior. Ali na casa, como era uma família muito grande, o pai da Elizabeth, o Anthony, era quem trabalhava para sustentar toda aquela família, enquanto a mãe dela ficava em casa responsável por cuidar de todos os filhos, além também de fornecer educação para eles. Com isso, então, acabava que eles não tinham tanto contato com o pai, porque ele tinha que trabalhar muito para sustentar toda aquela família que era tão grande, então ele passava muito tempo fora de casa. Em casa as coisas também não iam muito bem porque a Kimberly, a mãe da Elizabeth, não tinha nenhum cuidado ou amor com os filhos, muito pelo contrário. Parecia que ela era muito frustrada com aquela vida de ter que ficar ali cuidando de todas aquelas crianças e ela acabava descontando toda essa frustração nos seus filhos. Tanto é que ela agredia eles violentamente quase todos os dias. As coisas eram em um nível tão perverso que muitas vezes a Elizabeth e os seus irmãos tinham as suas cabeças batidas contra a parede ou contra o chão pela sua própria mãe. Em meados de 2016, então, a Elizabeth e a sua irmã Sarah se cansaram de toda aquela violência e aqueles abusos e decidiram denunciar a mãe ao Serviço de Proteção à Criança. A Kimberly se declarou inocente, disse que aquilo tudo era mentira dos filhos, mas mesmo assim eles tinham ali, os depoimentos de todos os filhos e também as provas contra ela, então ela acabou sendo obrigada a sair de casa devido às acusações de abuso infantil e negligência. Pouco tempo depois, então, de toda essa situação, o Anthony, pai da Elizabeth, que tinha dito que não sabia, sobre tudo isso, sobre essa forma como a esposa agia, acabou pedindo o divórcio e ficou com a guarda definitiva de todos os seus filhos. A partir desse momento, então, ficou mais difícil para o Anthony tomar conta sozinho de todos os filhos e a solução que ele conseguiu encontrar foi enviar, todos os filhos para a escola, porque dessa maneira ele poderia pelo menos garantir a educação deles. Porém, a Elizabeth não conseguia se dar bem de jeito nenhum na escola, como eu disse, ela era uma menina bem tímida e reservada, ela tinha muita dificuldade para fazer amigos e além disso, ela tinha todo o trauma ali de tudo que ela tinha sofrido na sua casa e estava sendo muito difícil para ela essa adaptação na sua nova escola. Até que ela conseguiu um certo amparo num professor de ciências da saúde, um homem de 50 anos chamado Ted Cumming. O Ted percebeu que a Elizabeth estava meio isolada e afastada dos outros amigos, se preocupou um pouco com aquela situação e decidiu se aproximar dela para entender melhor o que estava acontecendo. Conforme o tempo foi passando, então, a Elizabeth começou a se abrir com o Ted e eles foram ali criando uma amizade entre professor e aluno. Ela contou para ele toda a situação que ela tinha vivido com a sua mãe, disse o quanto era difícil lidar com tudo aquilo e que tinha vontade de procurar um profissional ali, da saúde mental para ajudar ela com tudo isso.
Porém, o Ted acabou desencorajando a Elizabeth a procurar essa ajuda profissional, dizendo para ela que essas consultas com um terapeuta ou psicólogo acabariam mudando quem ela era. E disse, que eles poderiam continuar ali conversando como amigos, que ele mesmo iria ajudar ela em toda essa situação. Com o tempo, a Elizabeth e o Ted foram ficando cada vez mais próximos, ao ponto de que ele levou a Elizabeth até a casa dele para conhecer a sua esposa, Jill Cummings. Ela começou então a frequentar bastante a casa do Ted. A esposa do Ted, a Jill, disse que começou até mesmo a considerar a Elizabeth como uma terceira filha, já que ela e o Ted já tinham 2 filhos juntos. A Elizabeth sempre ia lá, conversava com ela, também frequentava a igreja junto com o casal, e segundo a Jill, ela via mesmo aquela relação entre o Ted e a Elizabeth como uma espécie de relação entre pai e filho. Segundo a própria Elizabeth, ela via o Ted nessa época como um mentor, uma pessoa em que ela poderia, confiar, se abrir, contar os seus sentimentos. Ela via ele, como uma espécie de pai também, um amigo, e as coisas pareciam estar indo muito bem, porém depois de um certo tempo, o comportamento do Ted com a Elizabeth começou a mudar drasticamente. Ele começou a ter um comportamento muito estranho com ela e as suas conversas passaram a ter conotação sexual. O Ted começou a elogiar muito a Elizabeth, dizendo o quanto ela era bonita, atraente e interessante, e as coisas foram piorando cada vez mais e ele começou a dizer coisas bem diretas ali sexualmente para ela, como por exemplo, ele começou a dizer que ela ficaria muito bonita nua e começou a fazer convites mesmo sexuais ali para que ela tivesse algum tipo de relação com ele. Porém, segundo ela nunca chegou a aceitar. Certo dia, na sala de aula, então, ali no colégio, a aula acabou e acabou que o Ted e a Elizabeth ficaram sozinhos na sala de aula, depois de todos os outros alunos saírem. E segundo a Elizabeth, o Ted mais uma vez começou aí, com esse comportamento sexual com ela, dizendo que ela era muito bonita, que ela ficaria muito bonita nua. Então, ele avançou em cima dela, segurou o seu rosto e a beijou à força. Ela disse que não sabia o que fazer com essa atitude dele, ela não queria contar pra ninguém porque a Elizabeth já era uma menina traumatizada com as coisas do passado ali com a sua mãe, ela era muito tímida, ela disse que não gostava de jeito nenhum que a atenção das pessoas se voltasse pra ela, então ela disse que se ela contasse isso pra algum amigo ou pra algum familiar, o seu pai, por exemplo, as atenções se voltariam ali, todas pra ela e ela não queria de jeito nenhum que isso acontecesse. Então ela simplesmente não teve nenhuma reação sobre esse comportamento do Ted e as coisas continuaram piorando a cada dia. No início, o Ted tomava cuidado para ter esse tipo de comportamento com a Elizabeth apenas quando eles estavam sozinhos, porém com o passar do tempo, ele foi ganhando uma certa confiança e começou a dizer essas frases estranhas para ela, até mesmo na presença de outros alunos. Até que teve um certo dia, então, que mais uma vez ele beijou a Elizabeth à força na sala de aula, porém, dessa vez, um outro aluno acabou vendo a situação e contou ali, para a diretora da escola. Com isso, então, a diretora, imaginando que o Ted e a Elizabeth tinham um relacionamento consensual, apenas orientou o Ted para não ficar mais sozinho com a Elizabeth na sala de aula, evitar esse tipo de comportamento e também evitar contato com ela. Isso funcionou por alguns dias, mas tempos depois, a diretora soube que novamente o Ted e a Elizabeth estavam sozinhos na sala de aula e dessa vez o Ted acabou sendo demitido da escola. Ele ficou com muita raiva, é claro, ele tinha contato ilimitado a Elizabeth estando ali na mesma escola que ela, então ele começou a tentar outros meios de se encontrar com ela, mas ela já não estava mais querendo esses encontros, ela estava muito assustada com toda aquela situação, queria se afastar, mas ela não sabia como. Isso porque mesmo depois de sair da escola, o Ted continuava indo atrás dela, ele ficava ligando, mandando mensagens pelas redes sociais, e quando ele percebeu que ela não queria mais contato e estava tentando se afastar, ele começou a ameaçar ela. Ele dizia que se ela não respondesse as mensagens dele e não aceitasse se encontrar com ele, ele iria tirar sua própria vida
ou também, né, tirar a vida dela ou algum familiar dela. E isso acabava forçando a Elizabeth a se encontrar com ele. Além de tudo isso, a vida da Elizabeth na escola estava ainda mais complicada ainda agora, porque depois que o Ted foi expulso da escola, se espalhou ali, né, a história de que tinha sido por conta do envolvimento dele com a Elizabeth, e as pessoas começaram a interpretar mal aquela situação. Muita gente começou a fazer bullying com a Elizabeth, dizendo que ela tinha aquele relacionamento com o professor porque ela queria, né, xingando ela ali de vários nomes diferentes. Segundo ela, ela foi chamada inúmeras vezes de prostituta por outros alunos e alunas que diziam, né, que ela estava se envolvendo com um homem mais velho, com o professor que era casado. E ela começou realmente a sofrer muito bullying por parte dos seus colegas. Certo dia, então, ela comentou sobre isso com o Ted e ele disse para ela que para se livrar dessa situação, ela deveria fugir com ele. Ela, é claro, recusou, mas ele continuou insistindo, até que mais uma vez, quando ele percebeu que ela não ia concordar, ele usou ali, né, da ameaça, dizendo que iria tirar a vida dela e dos seus familiares se ela não fugisse com ele. Em 13 de março de 2017, então, mais uma vez, o Ted ameaçou a Elizabeth para ela poder ir se encontrar com ele. Eles marcaram, então, de se encontrar na frente de um restaurante à noite. E antes de sair de casa, a Elizabeth avisou a sua irmã Sarah que estava indo se encontrar com o Ted e que se ela não voltasse até amanhã do dia seguinte, por volta de 6 horas da manhã, a irmã dela podia saber que tinha alguma coisa errado e podia acionar a polícia. A Elizabeth estava com um pressentimento de que alguma coisa aconteceria naquele dia e ela de fato estava certa, porque quando ela se encontrou com o Ted, ele obrigou ela a entrar em seu carro, jogou o celular dela fora pela janela, também desativou ali o GPS do carro e fugiu com ela da cidade. Ele saiu dirigindo aparentemente sem nenhum destino, passou com ela por várias cidades e também estados. Ele chegou a obrigar ela a pintar os seus cabelos de outra cor para ficar mais difícil de ela ser reconhecida e também tingiu a sua própria barba de outra cor. Os dias foram se passando, então no dia seguinte, quando de fato a Elizabeth não voltou, os familiares dela acionaram a polícia, contaram sobre tudo e automaticamente o Ted e a Elizabeth passaram a ser procurados. Durante a viagem, o Ted não deixava a Elizabeth ir sozinha a nenhum lugar, ele estava sempre junto com ela, os dois dormiam juntos todas as noites e também, né, ele sempre obrigava ela a dormir nua e cometia ali a violência sexual contra ela todas as noites. Segundo ela, todas as manhãs ela acordava depois de passar pela violência sexual e ia para o banheiro tomar banho para tentar se livrar de todo aquele pesadelo, mas ela disse que isso nem sempre era possível porque muitas vezes, mais uma vez, o Ted ia atrás dela no banho para violentá-la novamente. O Ted e a Elizabeth foram então até o norte da Califórnia. Chegando lá, eles conseguiram ser acolhidos por um zelador chamado Griffin Barry em uma cabana que ficava em uma região bem afastada em meio às montanhas e à mata. Para esse Griffin, o Ted disse que ele e a Elizabeth eram marido e mulher, né? Mesmo tendo tanta diferença ali de idade um para o outro, esse homem simples acabou acreditando que os dois eram de fato marido e mulher, mas ele acabou comentando com outras pessoas e essas outras pessoas já tinham visto ali, né, que estava sendo anunciado na televisão sobre o desaparecimento do Ted e da Elizabeth. O Griffin então acabou reconhecendo os dois e fez a denúncia à polícia. Na manhã seguinte, então, depois da denúncia do Griffin, em 20 de abril, depois de 38 dias sequestrada, a Elizabeth saiu da cabana e viu ali nas colinas que a polícia estava chegando. Os policiais imediatamente falaram tanto para o Ted quanto para a Elizabeth para ficarem imóveis ali, né, com as mãos na cabeça. Eles acabaram sendo presos, mas antes de fato serem separados, o Ted ainda disse para a Elizabeth que em seu depoimento era para ela dizer para a polícia que ela tinha fugido com ele porque ela queria. Como eu disse, o Ted e a Elizabeth foram encontrados no norte da Califórnia, a mais de 3.000 quilômetros de distância de sua cidade natal.
Assim que eles foram presos, a esposa do Ted acabou entrando com o pedido de divórcio. O Ted permaneceu então preso até o seu julgamento e, na ocasião, a Elizabeth, que estava presente, começou a ler uma declaração que ela tinha preparado, mas ela acabou não conseguindo conter a emoção e o choro, e um promotor precisou terminar de ler a declaração para ela enquanto ela se acalmava. A declaração da Elizabeth foi longa e bem impactante, trazendo emoção a muitas outras pessoas que também estavam assistindo o julgamento aquele dia. Senhor Cummings, o que você fez comigo é indescritível. É impossível expressar com precisão quanta dor sofri e continuo sofrendo por sua causa. Os efeitos foram devastadores e permanentes, e ainda não acabaram. Quando comecei a escola, você me escolheu no meio da multidão. Eu era apenas uma criança que queria fazer amigos, mas você era alguém que tinha um plano. Você viu uma garota quebrada, solitária, assustada e traumatizada. Você a fez se sentir segura e amada, porque viu o que ela precisava e a fez acreditar que você seria seu protetor. Eu estava em um ponto da minha vida em que eu precisava ser protegida, e quando se tratava disso, tudo fazia parte do seu plano. Tudo que você era um homem que queria sexo, e você me manipulou e me usou só por isso. Você me disse que o diabo o fez buscar um relacionamento inapropriado comigo. Mas se isso for verdade, então você é o diabo. Suas escolhas foram suas e somente suas, mas as escolhas têm consequências. Suas escolhas destruíram não apenas a minha família, mas também a sua. Você age como se importasse agora e estivesse cheio de todo esse arrependimento. Mas onde estava isso antes? Onde estava tudo isso quando você me teve pela primeira vez sozinho em sua sala de aula e me disse que queria me ver nua? Onde estava tudo isso quando você gastou uma quantidade incontável de tempo e esforço para manipular, pressionar e me enganar, me fazendo pensar que você era a única pessoa que se importava comigo? Onde estava tudo isso quando eu disse a você que estava deprimida e queria um terapeuta, mas você me convenceu do contrário? Onde estava tudo isso quando você me agrediu sexualmente noite após noite? Onde estava tudo isso quando você me fez dormir sem roupas? Onde estava tudo isso quando você tomou a decisão de me manter longe da minha casa e da minha família, não uma nem duas vezes, mas por 38 dias seguidos? Terei que viver com as cicatrizes que você deixou em mim para sempre. Você atacou uma garota vulnerável e roubou sua infância. Nos últimos 2 anos, tenho me levantado pedaço por pedaço e provado a mim mesma que sou muito, muito mais forte do que você me convenceu que eu era. Eu escolho me cercar de pessoas que me valorizam e que me amam de verdade. Por causa disso, eu sou capaz de estar aqui hoje, encarar você e dizer que você não tem mais o poder sobre mim que costumava ter. Você não pode mais me machucar. Ele escolheu ser um predador sexual. Ele escolheu me atacar sabendo dos problemas que eu tinha em minha vida doméstica e me convenceu de que eu era fraca. Ele escolheu me menosprezar, me degradar e abusar de mim. Não tenho dúvidas de que se o Sr. Cummings nunca tivesse sido pego, ele acabaria me descartando como um pedaço de lixo e fazendo de outra jovem impressionável sua próxima vítima escolhida. Ted Cummings é um criminoso doente e nojento. O Ted também acabou se mostrando emocionado no tribunal e falou antes de sua sentença. Ele disse que fez todas as escolhas erradas que poderia fazer e pediu desculpas a Elizabeth e a sua família. Se houver algo que eu possa fazer para encerrar esse assunto, estou pronto, mas sei que não há. Eu só quero que você saiba que eu sinto muito. O Ted acabou se declarando culpado das acusações federais de transporte de um menor através das fronteiras estaduais com o propósito de se envolver em conduta sexual criminosa e obstrução da justiça. Ele foi condenado a 20 anos de prisão e assim que for libertado será obrigado a se registrar como criminoso sexual. A família da Elizabeth, depois de tudo isso, também acabou processando o conselho escolar por não protegê-la durante o seu período na escola.
As últimas notícias que se tem sobre a Elizabeth é que em 2019 ela se casou com um rapaz de 18 anos que já era seu amigo há vários anos e ela estava estudando para se tornar uma médica legista. Ao que parece, hoje ela leva uma vida feliz à medida do possível, ela consegue lidar bem com tudo isso que aconteceu, né? E segue aí uma vida feliz, realizando todos os seus sonhos, objetivos e também tendo alguém ao seu lado que a ama de verdade. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Também não esquece de deixar aqui o seu relato sobrenatural ou contando alguma história misteriosa ou bizarra que aconteceu com você para eu contar lá na rede vizinha. Também se inscreve se ainda não for inscrito, deixa o like se você gostou de conhecer mais essa história. E é isso, até o próximo vídeo.